Bom, gente, boa noite a todos, bom dia também, né, para quem está nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Noronha Tolle, organizadora do Festival Cultural do Brasil, aqui em Viena, e hoje a gente recebe para uma roda de conversas, né, sobre a literatura afrofuturista, o pessoal aqui da Quitembo Literatura, né, a presença aqui do Israel Neto, do Will Braga, do Anderson Lima, do Edjan, da Kinaya, da Flávia Pimenta e também aqui a participação do Renato, do professor Renato, que vai estar também dando uma palavrinha aqui com a gente. Bom, vamos deixar de muita mironga e vou passar agora a palavra para o Israel Neto, que vai fazer a moderação da nossa mesa. Israel, agora é com você. Salve, Ivan. Muito obrigado primeiro pela acolhida aí, por usar de maneira positiva o algoritmo e achar a gente, né, e poder proporcionar essa ponte aí com a comunidade brasileira que vive na Áustria e também a comunidade austríaca mesmo, que por algum motivo, né, vai se cruzar aí com o nosso material e conhecer um pouco das culturas negras brasileiras com muitos S's, porque somos plurais, né, de todas as formas. Então, fica aqui já meus agradecimentos, né? E desejar aí que a gente tenha um bate-papo incrível, maravilhoso e que a gente possa conversar um pouco do que a gente tem feito de bagunça aqui no Brasil. Bem, o tema do afrofuturismo tem aí pelo menos povoado alguns imaginários, algumas capas de notícias, algumas, algumas projeções imagéticas materializadas em ilustrações, cartoons. Parece algo popular, parece algo que todo mundo já conhece, parece algo que está no nosso dia a dia, né? Mas não é bem assim, ainda mais se tratando da literatura, né? Então, essa live aqui que conjuga seis artistas, eu posso falar sem dúvida com você que aqui é praticamente um décimo do que existe de produção afrofuturista no Brasil. Então não somos ainda tantos, somos muitos, mas não somos ainda tantos. Ainda mais quando falamos da obra, falando de literatura, né, materializado em publicações de livro. Né? E para disputar esse imaginário, para trocar essa ideia, para pensar o futuro, para compartilhar espaços onde a comunidade negra pudesse evadir ali alguns cercadinhos que a literatura nacional colocou na gente, tanto de tema, quanto de forma, quanto de plástica, a Quitembo surge em 2018, né? A partir de uma provocação minha, do Anderson, da Isamek e também do Alexandre, a gente ficou pensando qual era o nosso papel enquanto artistas negros que consumiam o que se convencionou chamar de cultura pop, né, nos diversos produtos que ela divide com o público, mais especificamente a literatura, né? E aí aqui temos surge como essa plataforma para a gente poder fazer esse atravessamento e essa troca. De lá para cá, né, já são 5 anos, são 20 livros publicados, um casting de mais ou menos 60 pessoas do país todo. Então, nós temos artistas que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul, de Minas Gerais ao Ceará, de Brasília ao Rio de Janeiro, e nos alegra muito porque são as negritudes do país, né, que trazem para a gente um pouco desse pensamento afrofuturista que vai conjugar elementos da nossa ancestralidade, né, pensar as potências das inteligências negras antes do que nós chamamos, ou antes da calunga, né, antes da escravidão, pensar e reivindicar o contemporâneo, as nossas belezas e potências hoje, e pensar um futuro onde o racismo, a discriminação, essas máculas que foram nos dadas de herança hoje, não sejam heranças para os nossos próximos, né? E pensando um pouco nisso, a gente vem publicando materiais que vão refletir isso, tanto na estética, quanto no tema, quanto na forma e tudo mais. Então, essa aqui tem. Já toca a bola para o Anderson, para ele também se apresentar, já que ele também, comigo, com a galera, ajudou a cavar essa base aí e montar essa plataforma. Boa noite, tudo bom, pessoal? Beleza? Sou Anderson Lima, também sou, junto com o Israel, sou cofundador da Quitembo, né? E nasceu bem dessa provocação que o Israel falou já tão bem, né? Na real, a gente também não se via também tanto nesses materiais, né, de cultura pop e geeks, né? Que a gente já consumia tantos, né? E quando a gente funda a Quitembo, a gente parte desse nicho, né, de pensar esses materiais
tendo nossa representatividade. A gente somos radicados aqui no Brasil, né? Para quem estiver ouvindo de fora. E aí muitas coisas que a gente consome também vêm de fora do nosso país em termos de cultura pop e geek, né? Então tá vindo muita coisa dos Estados Unidos. E a gente começou também a provocar essas questões, que precisaríamos de materiais também que eram ambientados no nosso território. Aí eu e Israel conversando junto com a Zamek, né? A gente chegou à conclusão que a gente precisaria criar alguma coisa, né? Que essa coisa ela poderia abarcar todo o conhecimento e saber que nós tinha e outras pessoas que também estavam fazendo, né? Que nós chamamos isso de daqui tempo, esse espaço seguro para a gente continuar produzindo. Perfeito, valeu, Anderson. É o seguinte, a gente vai fazer um papo dinâmico para a gente poder ouvir todo mundo, porque essa galera que está aqui é o creme de la creme. Então, quando a Van provocou, pô, vamos fazer um encontro com todo mundo, eu pensei na diversidade que tem dentro daqui Tempo. Então, quando a gente quando vocês olham essa fotografia dessa tela, nós temos artistas aqui com produções de literatura infantil, até alta fantasia, suspense e horror, distopia e ficção científica. Então, a gente tem aí esses diversos espectros. Então, eu começo com a Kinaya, que eu a entendo como a segunda mulher que publicou Afrofuturismo no Brasil, né? Com o livro Eu Conheço os Homens. Então, Kinaya, já a gente vai pular aquele tradicional Quem Eu Sou, né? Galera que quiser conhecer, pula lá na Mironga, assiste a Mironga e vai te conhecer melhor. Sobre o que é os homens. Vamos direto para a obra hoje. Primeiramente, eu queria dizer que se rolar alguma participação aí dos meus cachorros, rolou, viu? As coisas ser mãe de pé, estou sozinha em casa, eles estão aí brincando. Bom, Eu Conheço os Homens é uma novela que se passa aqui no interior do Ceará e ela se passa no futuro distópico, muito louco, que o Rômulo, que é o ilustrador, costuma chamar de thriller. E ela é sobre uma mulher, né, a Radassa, que perde o emprego devido a diversas questões aí do governo e passa a trabalhar numa fábrica. E aí essa fábrica, ela acaba não sabendo onde é esse local, né? Ela não sabe, por conta que quando ela entra no ônibus, não sei, um gás, uma substância, acaba que adormecendo todo mundo e eles não sabem onde trabalham, né? E esse é um grande mistério, porque começa vários funcionários a sumir, a desaparecer. Então é aí que é a trama. Estão querendo participar muito. Então é aí que a trama se desenvolve, né, com esses desaparecimentos, porque some uma pessoa muito especial para ela, e ela, junto com dois amigos, vai aí atrás de resolver tudo e denunciar esse esquema que ela descobre aí da elite. Israel tá mudo. Muito obrigado. Bom, essa obra ela é massa porque ela vai, assim como a ficção científica, né, no geral, ela sempre vai trazer algum medo contemporâneo para a gente poder refletir e usar a capa do futuro, né? Para além de, obviamente, projetar esse futuro. Aqui a gente tem três elementos, né, que eles saltam um pouco. Queria que você falasse um pouco dele para a gente. A primeira, essa onda neoliberal que tem nesse ambiente, onde pessoas, mesmo com diplomas de graduação e pós, vão trabalhar aí no que a gente chama de o emprego das massas, né? A gente tem uma apropriação da tecnologia e dos bens de consumo apenas de quem adquire isso pelo dinheiro, né? Então, os recursos básicos. E, por fim, o trabalho, novamente, como um elemento opressor, né? Então, como que foi conjugar esses três elementos, assim? Bom, na verdade, essa questão, né, do liberalismo e tal, ela é interessante porque nesse universo que eu crio no Zombie, ele, o Nordeste, na verdade, os estados estão sendo meio que privatizados, né? Uma tentativa de privatização dos estados do Nordeste. E isso implica nas duas outras questões.
né? Essa privatização acaba com os direitos básicos, os serviços básicos públicos que nós temos, né? SUS, escola, faculdades são desativadas, e acaba que essas pessoas que estavam ou concluindo seus cursos ou terminaram, né, também, acabam não tendo onde trabalhar por conta disso, porque a configuração social muda completamente, né? A gente é acostumado a morar num país onde nós temos diversos recursos públicos que a gente já consegue acessar, né? A escola, o SUS, e tem outros países que não tem nada disso. Então, a população desde cedo é acostumada a ter que sobreviver pior que nós aqui, né? No Brasil, por conta desses recursos mínimos que a gente tem. Deveriam ter mínimos para todo mundo, né? E essa terceira questão como é Israel mesmo? A terceira questão que você falou é do... A terceira questão é essa questão do trabalho como elemento opressor, né? Pronto, exato. A questão do trabalho como elemento opressor é mais uma inspiração do território que eu vivo, porque aqui em Xiramumbim, a maioria da galera trabalha em fábricas. É uma cidade movida majoritariamente por fábricas, né? E a gente vê muito essa questão por conta que a população daqui acaba tendo que pegar turnos imensos que não conseguem viver a vida. Eles só trabalham, né? Então, essa questão do trabalho, para mim, ela é muito sobre o quanto a gente, às vezes, a gente trabalha para viver, mas a gente vive para trabalhar. Então, essa relação do trabalho e da nossa vida, do nosso lazer, ela nunca está equilibrada, sabe? Perfeito, Kinaya. Obrigado aí por esse primeiro bloco. Eu vou tocar a bola aqui para o Renato, que é o nosso convidado dos convidados hoje, né? E já fazer uma conexão com as antologias Afrofuturismo, que é uma série que nós publicamos aí desde 2020, 2021, 2022, né? A Kinaya participa aqui no segundo com um spin-off dessa história dela aí. E o professor, ele está fazendo a tradução para o inglês do volume 1. Então, Renato, conta para a gente como foi esse processo, como foi seu contato com esse tipo de literatura e quais foram os desafios e as alegrias de poder acessar essa produção negra brasileira. Bem-vindo. Obrigado, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Vanessa e do Israel. A Vanessa fez um contato comigo, né, através de um trabalho que eu fiz para a Universidade de Salamanca, na Espanha, porque eu sou professor de língua portuguesa e de espanhol aqui numa universidade da Califórnia, uma universidade pública da Califórnia. E ela me apresentou esse desafio, né, de fazer a tradução para o inglês. Aí eu disse, eu faço. Agora aí a gente depois tem que ver a qualidade, né? Então, uma das coisas que eu quis marcar com Israel, com a Vanessa, é que para a gente soltar essa tradução, a gente precisaria ter como uma primeira tradução de uma qualidade boa. Então, que eu preferiria que, se coincidisse com o festival de a gente não ter já a tradução pronta e o livro impresso em inglês, mas que pelo menos a primeira prova, não é, da tradução em inglês estaria pronta e está pronta, né? Hoje finalizamos a primeira versão e eu gostaria também de comentar a professora Mazinha, é uma professora que também estudou aqui e acabou de defender a tese de doutorado dela sobre a participação do negro no cinema do Brasil. É uma professora da Universidade da Carolina do Norte, a Chapel Hill, que é uma universidade de grande prestígio aqui, e que participou também da tradução. Então, quando eu recebi esse convite para esse trabalho, né, com esse desafio, né, depois de passar o medo de dizer sim, né, eu pensei nessa grande possibilidade, né, que seria, né, ampliar, né, o alcance dessas obras, né, de fazer essa voz chegar, não para um público diferente, um público não falante de língua portuguesa, não e com
a possibilidade de mostrar essa perspectiva, não é? Essa perspectiva de dentro para fora, não é? Essa possibilidade de se contarem histórias de dentro do Brasil para fora, com voz de brasileiros para fora, ao invés de, né, do sentido contrário, né, de alguém contar sobre a nossa história, ou contar sobre a história do Brasil, que não um brasileiro ou brasileiros autênticos com as suas histórias, com as suas narrativas e narrações. Para mim tem sido um aprendizado muito grande. A minha formação é em literatura brasileira e eu trabalhei com um escritor mineiro, Lúcio Cardoso, que fez uma obra também importante então, mas o meu conhecimento específico do afrofuturismo era mínimo, não é? Então eu tenho aprendido muito, não é, com as leituras, com as histórias então o meu trabalho eu acho que é mais ou menos de ser um pouco uma ponte, uma ligação, uma possibilidade de porta, de abertura, não é, de contato, não é, entre a cultura de língua brasileira, de língua portuguesa e de língua inglesa, não é? E isso eu acho que permite não só, não é, a abertura para essa parte da América, né, ou das Américas, mas também para a Europa e para outros países asiáticos e africanos de Sim. língua inglesa. Né? Então, eu acho que eu pensei na importância do meu trabalho como essa ponte. Né? E estou muito honrado em participar do projeto, em participar do festival e gostaria de agradecer a oportunidade, né? E parabenizar, né, os artistas, os articuladores, né? Espero poder contribuir mais talvez com o volume, com o segundo volume, com o terceiro. Eu estou aqui Tá disponível. gravado já. É isso, Renato. Tá gravado, já era. É documento. Tá gravado, já era. Já está E aprovado, fazendo né, essa Israel? ponte, Desculpa. é isso, já temos provas, né? Quando a gente fala, o Brasil, infelizmente, nós estamos isolados na América, né? Nós somos o único país não falante de língua espanhola, né? O único falante de uma língua só, né? Até mesmo as nossas línguas originárias, dos povos originários ou dos povos africanos que construíram o país, são usados como complemento da língua, não como uma estrutura mesmo e tal. Então, acho que é um caminho que nós naturalmente teremos que fazer para poder alcançar outras pessoas. Internamente também, muitas pessoas não conhecem a nossa própria literatura nacional e muitas das vezes também pelo jeito que ela nos é empurrada e nos contada. Por muito tempo, quando a gente ouvia falar de Lima Barreto, só vinha para a gente aquele asco do ensino médio, aquela leitura obrigatória e tudo mais. E o Edjan traz para a gente esse personagem e nos apresenta o João do Rio num ambiente sinistro, um ambiente gótico, um ambiente sobrenatural. Edjan, sobre o que é Barreto, os Homens de Livro? Bom, boa noite. Indo direto ao ponto, Barretos é o encontro imaginado de dois personagens reais, né, que existiram, importantes para a nossa literatura e para outras áreas do conhecimento, jornalismo, das crônicas. É um encontro fictício em um ambiente que, apesar de ser um ambiente real, tem muitos pontos imaginados. A história se passa no Rio de Janeiro, de 1907, né, ali um pouco depois da Revolta da Vacina e da Reforma Pereira Passos, né, o bota abaixo dele. E a cidade ainda estava se definindo, né, e queriam, na época, o Pereira Passos queria um pouco antes, ele queria transformar o Rio de Janeiro em uma cidade civilizada, porque o Brasil estava avançando e aí não podia ser o que o Rio era. E aí, por conta disso, repressão na cidade, ninguém na rua, sem vadios na rua, sem capoeiras, sem culto afro por aqui. E nesse ambiente a gente tem Lima Barreto e João do Rio se encontrando. Lima Barreto recebe o pedido de ajuda de uma família de vizinhos para encontrar uma criança desaparecida.
e ao mesmo tempo o João do Rio é contratado por um homem que tem muito dinheiro para encontrar um livro que tem fama de amaldiçoado. E os dois acabam descobrindo que a busca dos dois se encontra. E aí eles têm que se aturar até o final do livro para tentar resolver os mistérios e sobreviver nessa cidade. Perfeito. O Edjan aqui vai amarrando vários episódios reais até da vida dos dois personagens. Então, nós temos vários easter eggs sobre alguns tiques do Lima Barreto, sobre personagens da obra dele, encontros inusitados. Aí e também apresenta o João do Rio, que é o mais famoso no Rio, que é aqui em São Paulo, como um cara homoafetivo no início do século passado, né? Um cara que vai discutir o colorismo ali de uma forma bem sutil, né? Um cara um pouco mais claro que tinha um outro trânsito ali na elite, né? Então tudo isso o Edjan vai amarrando. E aí, Edjan, uma pergunta mais pensando também no outro livro que você tem aqui na casa, que é o Crianças na Sombra, né? Os dois livros têm em comum essas crianças que desaparecem. Qual é essa conexão? Ou que. E aí é exclusivo para essa galera. Por isso estou falando que é isso, né? A gente precisa ter conteúdos exclusivos para cada live, para a galera não assistir, não ficar ouvindo aquilo que já ouviu a gente falar em outros lugares, né? O que que você tem com as crianças que desaparecem? É um tema que você quer sempre discutir ou é algo que, pô, quando viu já surgiu aqui na outra história, não era proposital? Bom, além desse ponto, tem outros, para os leitores mais atentos, tem outros pontos em que as duas histórias se comunicam, né? Algumas coisas tipo assim, não pisca não, que você perde. Mas esse tema das crianças, assim, sempre foi muito caro para mim, principalmente porque no Rio de Janeiro, a gente tem uma série de acontecimentos desse tipo, e assim, no Brasil todo, mas aqui acaba que as grandes redes se ocupam muito das tragédias que acontecem nas grandes metrópoles, né? E principalmente dependendo de quem está ocupando os cargos públicos, e aí eles se atêm mais a essas tragédias. Mas a gente tem uma quantidade grande de crianças aqui que se perdem não só no sentido literal, né? Se perdem mesmo, que desaparecem, ninguém sabe onde está, mas também perdem, de certa forma, o futuro que é esperado deles, no sentido de que eles podem alcançar, do que eles podem viver, que é trocado por às vezes, uma facilidade imediata, mas que resolve a situação em que eles vivem, situação de penúria, de abandono, isso de uma maneira geral mesmo. Então, assim, o tema das crianças, para mim, sempre foi bem impactante. E conforme eu fui escrevendo, o Crianças nas Sombras foi escrito, na verdade, depois do Barretos, né? Mas conforme eu fui escrevendo, eu fui vendo muitos pontos que se encontravam ali enquanto eu imaginava a história. E assim, o Lima Barreto acaba fazendo uma participação especial mesmo depois de morto, no Crianças das Sombras, né? Pode crer, tá lá no Enigma. E, gente, para quem não assistiu, dá uma corrida aí no YouTube, depois de terminar aqui, né? Aí você vai lá, digita Barretos Homens de Livro, você vai assistir nosso book trailer, um curta-metragem que nós fizemos, onde personagens do Crianças na Sombra apresentam os personagens de Barretos Homens de Livro, nossa primeira produção cinematográfica aqui daqui tem. E falando em cinema, eu vou com o nosso querido Will Braga, do interior de São Paulo, que nos aturou 2 anos editando o Mi Palolô, né? E Will, conta pra gente como que foi esse trajeto, né? Porque teve a ideia, teve a primeira conjunção, teve o lapidar da ideia e teve a publicação. Como que foi participar de todo esse processo? Fale isso pra gente e depois conte pra gente sobre o que é o Mi Palolô Águas Silenciosas. Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, uma boa noite a todos vocês. É um privilégio imenso estar aqui diante desse casting fantástico aqui de autores e grandes intelectuais pretos voltados aqui ao afrofuturismo. Simplesmente o Israel Neto, né, e o Anderson e o time que tenho, eles me abraçaram com muita paciência. Eles me pegaram como um escritor, um autor ainda muito prematuro, ainda tendendo ainda a ter pouca bagagem, por assim dizer. Então, eles tiveram que ter todo um trabalho realmente de lapidação, de acompanhamento, realmente de trabalho realmente de lapidação no texto mesmo, né? O Israel
ali, conforme a gente foi fazendo em várias reuniões, ele percebeu, talvez, ali uma leve inclinação para um material mais ali voltado para um roteiro audiovisual, ou para leves elementos de dramaturgia. Então, ele propôs a gente fazer ali um trabalho diferente, uma proposta muito diferente, um pouco habitual, que é tentar levar, de fato, elementos também de roteiro audiovisual e de dramaturgia, para que o leitor realmente tivesse contato com uma coisa nova. Então, foi o que a gente fez, né? Unindo aí também as várias imagens ilustradas do Douglas Reverier, né? O coautor da obra. E foi, de fato, um trabalho primoroso, formidável, que foi feito com muita paciência, várias reuniões ali trabalhando, né? Tanto ali na minha escrita, tentando adequar muitas palavras, que a gente notava que muitas vezes, de repente, palavras que eram muito rebuscadas, tinham que ser trocadas para uma coisa um pouco mais simples, uma vez que a intenção era nós nos voltarmos para muitos públicos-alvos, não só adultos, mas também o público IOA, né, de jovens adultos, né, e etc., para tornar realmente uma novela mais comercial, para atender a demanda para vários públicos-alvos. Então, no final, o resultado ficou assim, digníssimo demais, foi muito lindo, ficou primoroso o trabalho de revisão, leitores betas, né? Que culminou nesta belíssima novela aqui, afrofuturista, intitulada O Mipa Lolo, né, que pode significar, né, águas silenciosas. Na verdade, nós sabemos que o Yorubá ele é bem complexo, às vezes tem algumas palavras que podem ter duplos sentidos e vários significados, né? E dentro de algumas pesquisas que a gente viu lá, pode significar águas silenciosas. E, basicamente, a trama ela vai realmente conduzir os leitores através de uma narrativa em primeira pessoa, que vai contar sobre vai realmente situar realmente o leitor em um Brasil futurista, inicialmente distópico, e totalmente transformado, né, o seu território é totalmente transformado pela presença maciça ali de muitas comunidades panafricanistas aqui no território brasileiro, só que foi pega de surpresa à medida que, repetidamente, tivemos aqui a presença, a chegada de inteligências, por assim dizer, alienígenas, só que lá precisamos entender, eu procurei realmente trabalhar uma dinâmica algo diferente para entender o que seria inteligências extraterrestres alienígenas, né? E esses seres, eles simplesmente transformam e moldam a geografia, a estrutura social, política, a seu bel prazer, faz da humanidade fantoches, né? E só que eles não imaginavam é que, por algum motivo, de alguma forma, todas as pessoas que ali com tendência a ter seus traços melânicos enegrecentes, que são chamados melans aqui no universo ficcional, tiveram o seu DNA alterado, sofrendo uma mutação genética. E com isso ganharam vários poderes especiais, capacidades. Então nascem os chamados sensoriais. Então nós temos aqui o átomo aqui na capa e na contracapa a Kéfera. Então os dois ali assumem aqui a liderança de uma grande resistência no globo, no Brasil, no globo, para tentar combater essas inteligências e tentar retomar o controle da humanidade, do mundo, né? E é interessante porque o Atom e a Kef, eles realmente pegam realmente o leitor pelas mãos e, através de uma narrativa em primeira pessoa, vão realmente contando, né, tudo o que aconteceu. E, por hora, seria isso, assim, para explicar. Aí, se você quer que eu responda. Perfeito. Não, perfeito. Essa é uma obra que ela salientando o que o trouxe, né? Uma obra com vários braços. Então, a gente falou como que a gente quer conduzir o leitor por ela. Então, a gente usou essa estrutura mesmo é, 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 da dramaturgia para poder trazer isso, o que causa um certo espanto para quem lê a primeira vez, não consegue entender, até pegar o ritmo, e realmente é uma proposta diferente. E a gente topou fazer isso, né? O Will topou, porque, né, enfim, essas histórias contadas da forma tradicional, elas já estão no mercado abundante, né? Então a ideia é sempre propor formatos diferentes, tanto físico como estilísticos e tudo mais. E no meio do decorrer da história, né? E aí falar sobre a história mesmo, essa segunda pergunta, ela é uma história que você tem uma sociedade que conseguiu conhecer as suas origens africanas e mudar, né? Então a gente tem a Uruba-Sampa, a gente tem vários territórios que se voltaram às raízes africanas para se reorganizar. Ao mesmo tempo, nós temos novos colonizadores,
né? Temos esses alienígenas que aqui são desenhados como colonizadores. Então, como você traz assim, né? O que você imaginou enquanto um artista que retrata a sociedade, o seu tempo, fazendo essa junção assim de um avanço da comunidade negra e um retrocesso no sentido que outras pessoas tomaram o rumo do nosso destino? Sim, vamos lá. Aqui eu procurei realmente trazer algumas críticas, né, para os leitores, e no sentido de trazer aqui vários entraves políticos mesmo, porque acontece, esses alienígenas aí, eles realmente modificam toda a estrutura sociopolítica e econômica do mundo inteiro, né, sob o prazer, né, e temos de fato um entrave político entre os chamados existencialistas, né, ou neoessencialistas, e os chamados transhumanistas, que seguem caminhos diversos. Então, nós vemos ali, de fato, um sistema ali implementado por esses transhumanistas, um sistema totalitário, por assim dizer, né? Uma espécie de anarcocapitalismo que vai realmente impor ali, realmente ali na minoria dos essencialistas, todo esse entrave aí, realmente de querer realmente comandar, né, e ditar as regras, né? E logicamente, totalmente influenciados por esses seres aí alienígenas que estão por trás ali, né, manipulando esses grandes organismos de poderes. E Will, só que fácil. isso tem relação com o avanço da discussão de algumas pautas nossas, mas com um algoritmo ainda racista? Pode ter alguma relação? Tem, certamente, pode-se dizer que sim. Eu trago para essa reflexão. Eu faço uma espécie de também invocação e evocação consciencial e reflexiva para o leitor entender que a visão de trazer aqui os elementos do afuturismo é mostrar que a tecnologia mais avançada sempre é aquela espiritual, aquela tecnologia mente do ancestral africano. Então, tem Legal. esse embaixo. Por um lado, a gente traz realmente essa tecnologia, esse avanço, né, essa consciência deturpada, né, pelo poder, pelos avanços tecnológicos, e por outro, a gente mostra realmente uma comunidade, né, seres ali conscienciais, seres avançados, com capacidades incríveis, né, sensoriais, mostrando que a tecnologia espiritual, a tecnologia ancestral, ela é bem mais avançada e foi usada ali como arco para combater esses seres aí, né? Inclusive. Muito bom. Bom, perfeito. E partindo, indo para a nossa outra estreante, né, a Flávia, né? Flávia, eu queria que você contasse para a nossa galera, como posso dizer, acho que para além das discussões que o Dada e o Grafo Mágico trazem, né? Quais encontros, na real, você quis propor com ele, né? Porque as discussões elas já estão postas, obviamente, né? E aí acho que tem esse outro caminho, que é o dos encontros, né? Que encontros uma criança, um adolescente, um adulto que vai ler Dada e o Grafo Mágico vai ter após a leitura da obra? Bem-vinda. Oi, gente. Primeiramente, uma boa noite. Só quero dar um recadinho que eu moro perto do aeroporto. Então, de fundo, vocês vão ouvir o avião passando nesse exato momento, mas tá tudo certo, tá? Boa pergunta essa, Issa. Acredito que depois que as pessoas leem o livro, que é da O Garfo Mágico, que conta a história de Laura, que ela sonha ser uma cientista, e ela sofre bullying na escola por conta do seu cabelo crespo, eu percebi que de um tempo para cá, aqui no Brasil, não sei, né, nos outros países, a transição capilar ela veio com uma força imensa. Mas eu pergunto, o que que tem por trás da transição, né? Porque hoje a galera tá deixando o cabelo crescer, tá deixando o cabelo natural, mas e por trás disso? Então, quando uma pessoa, uma criança, um adolescente ou até uma adulta lê, eu tive muito feedback de falar assim, obrigada, você me representou, obrigada, eu passei por isso. Então, acredito que é mais uma questão de autoestima, resgatar o que foi tirado da gente no sentido de beleza, porque a nossa beleza aqui no Brasil é uma coisa voltada para o eurocêntrico. Então, você que tem nariz largo, os lábios grossos, carnudos, grossos, enfim, os traços engroides, né? E você não se encontrava na beleza. Não tinha, não me achava bonita. Então, quando você
Foi isso que eu quis mostrar no livro, a questão da nossa autoestima, a questão do reconhecimento que a beleza preta é a coisa mais linda, e foi nos tirado a ponto da gente viver num mundo de chapinhas, pente quente, ferro quente, entre outros instrumentos que, infelizmente, machucaram o nosso couro cabeludo. Então, foi isso que eu quis trazer e espero que tenha atingido o objetivo. E você traz isso sem falar essas palavras duras, sem citar esses instrumentos de tortura, que nada mais são do que instrumentos de tortura, né? E você Sim. traz isso pelo universo mágico, encontros com esses seres, essas histórias. Tem uma parte no livro que é a minha favorita, que é quando vai contando as histórias das várias irmãs Como que foi compor esse universo mágico? Na verdade, eu sou candomblessista e quando eu entrei na religião, eu tive acesso a uma cultura que eu sempre, vamos dizer, critiquei, um preconceito tinha, até mesmo por eu ter nascido num lar extremamente católico, sendo que minha família é 100% preta. E quando eu comecei a ter acesso ao candomblé, comecei a ter acesso à natureza, comecei a ter acesso às histórias, eu quis colocar isso no livro de uma outra forma, até porque esse meu resgate ancestral, porque eu também passei pela questão da transição capilar, essa autoestima, esse encontro, eu passei por isso e eu percebo que muita gente preta nem sonha não tem acesso a isso. Tem muita gente que se fecha. Então, eu quis colocar isso de uma forma leve, de uma forma linda, na verdade, porque o que eles falam sobre a religião afro, que é o candomblé aqui no Brasil, eles têm um pré-julgamento de simplesmente não ter acesso à sua própria cultura. Eu quis colocar isso de uma forma muito amorosa. Basicamente isso, Isa. Que ótimo. Dadá e o Garfo Mágico é um livro incrível, sensível, né? E também vai trabalhar a sala de aula, essa questão, né, da Laura também, isso pegando o gancho que a Flávia falou no final, né? Ela também compartilhar isso que ela aprendeu com os outros, né? Então, acho que esse é o grande, no final do livro, isso fica muito, muito bonito ali, né? Porque, enfim, esse conhecimento, quando a gente fala que a gente está fazendo literatura negra, não só para pessoas negras, são para as pessoas negras poderem se ver, se estimular, se inspirar, e para as pessoas brancas aumentarem o seu repertório, enxergarem o outro, conhecerem a beleza do próximo, né? E tudo mais. Galera, dinâmica bate-bola agora, né? A gente já está indo um pouquinho da metade para o final. E como eu falei, a ideia é apresentar para a galera que está assistindo aqui essas literaturas brasileiras no campo do fantástico, até porque o tema desse ano aqui do festival é um olhar para o futuro, né? Então, eu queria que vocês falassem, começar com o Edjan, né? O que vocês estão lendo de produção nacional negra, né? E já emendasse com o que vocês estão produzindo, já para deixar a nossa galera com água na boca dos próximos lançamentos. Começar pelo Edjan. Então, não esqueçam, o que vocês estão lendo de produção nacional preta e o que vocês estão produzindo aí. Bom, o Israel me fez uma provocação interessante na Bienal, não sei nem se ele está lembrado, que era com relação a autores negros. Nunca conto da Bienal, esse daí eu não lembro. Sobre autores negros que tivessem. Autores negros antigos, que tivessem produzido material dentro do terror, do suspense, ou mais do fantástico, do assustador. E aí, assim, eu estou levantando muita coisa, né? Quer dizer, muita coisa até que nem tanto, porque dentro dessas narrativas de mais fantásticas voltadas para o medo, a gente não tem tanta coisa. Então, assim, eu consegui fazer um compilado, mas aí ficou naqueles três que a gente conhece, que é o Lima Barreto, João do Rio, e ainda consegui achar algumas coisas principalmente do Lima Barreto, que nem todo mundo conhece, né? Que aventurou por esse campo do fantástico. Mas também peguei bastante coisa do Cruz de Souza para dar uma lida. Então, assim, eu estou me debruçando bastante nesses textos mais antigos, com uma lupa para ver se eu encontro alguma coisa que dê para encaixar dentro
desse escopo do medo e do fantástico, para ver se depois eu converso com o Israel para pensar em uma outra coisa disso para frente. Agora, escrevendo, ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu recebi uma mensagem de uma menina que comprou o livro na Bienal, comprou Crianças nas Sombras. A garota comprou o livro com o pai num dia, e no dia seguinte ela falou que leu o livro em um dia só. E assim, essa eu nunca tinha ouvido, essa para mim é nova. E a garota deve ter uns 12 anos. E aí, assim, eu realmente já tinha pensado em alguma coisa que desse uma continuidade para a história do Crianças nas Sombras, mas que também ligasse com o Barretos. Porque, assim, eu acho que essas histórias, até essa questão do tempo circular mesmo, das coisas que se refletem, se repetem ao longo das histórias, eu acho que é uma coisa que cabe, é uma coisa interessante. Mas fora isso, eu também estou engateando no ensaio que fala sobre o medo dentro da literatura afrofantástica. Ótimo, agora eu lembrei dessa ideia aí. A ideia nossa era pensar alguns autores nacionais e reescrever as histórias dele pelo prisma do fantástico, né? Da Isso. ficção, sei lá, pegar contos famosos, contos, nem famosos ou não, então pegar alguns contos do Machado de Assis e reescrevê-lo pensando no futuro ou pelo meio da fantasia, do suspense, do horror, né? E aí tem o conto original e tem o conto repensado pelos artistas. Então eu lembrei, vai rolar esse material. E quem sabe a próxima trilogia de antologias Fechou. daqui tem, terminar agora com os quadrinhos, né? Quem sabe na próxima a gente embarca aí com essa série de fazer essa conexão, né, com o futuro e o passado da literatura negra nacional. Show de bola. Anderson, fala pra gente o que você está lendo de produção nacional, né, e o que você tá rascunhando ou vendo acontecer aí na cena. Cara, eu comecei a ler agora um HQ aqui, que é um misto de. Um misto de fantasia que é passado num condomínio, mano. É chamado de Animal Selvagem, né? E esse HQ tem me perturbado um pouco, porque ele vai falar de um animal que entra dentro de um condomínio, mas ninguém sabe o que é. Mas o pessoal começa já a se conviar, né? Tem aqueles povinhos e começa a querer pegar em arma, querer meter um estado fascista dentro de um condomínio fechado, assim, meio de playboy. E engraçado que a, no caso, a gerente do condomínio é uma mulher lésbica, né? Então, os caras meio que não têm um respeito pela figura sendo uma mulher lésbica ali e que é casada com uma outra mulher negra, né? Então, sempre tem aquele atrito social com algumas coisas que a gente já tem passado aqui no nosso país, né? Em resumo, o que eu tenho visto aí rolar, estou vendo rolar bastante coisa, né? Então, a cena mesmo do Fantástico, hoje em dia aqui no Brasil, está sendo bem aproveitada em todos os campos, né? Principalmente essa produção maciça negra. E agora nós estamos pensando até em entrar em umas novas ondas, né? A onda do horror, a onda de mais space opera acontecendo, né? O pessoal tem pensado fora da casinha e trazendo algumas space operas, né? E acho que isso é bacana também para a gente continuar a produção de fantasia para discutir alguns cenários políticos. Legal. Show de bola. O Renato, ele tá para sair, então queria que você desse uma dica aí, falasse, compartilhasse com a galera o que você está lendo de produção nacional, se tem literatura negra nesse meio aí, e o que você está produzindo, você já falou, né? Tá traduzindo as nossas antologias. Então, por favor, Renato, e já agradecendo pela sua presença aí. Boa aula. Aham. Bom, eu ia. Infelizmente, eu tive um curso cancelado agora, por causa de ah, poucos alunos, mas eu já havia trabalhado com curso de cultura brasileira, cultura de língua portuguesa, e onde eu utilizei vários, desde podcasts e vídeos, né, para trazer
sobre o que eu chamei de marginalidades, né? E desde um influencer bem jovem, negro, do Brasil, que trabalha com a autoestima dos meninos, ensinando cortes de cabelo que valorizem o seu corte de cabelo, né? Eu acabei de ler o Manual Antirracista da Djamila, estou lendo Torto Arado, não é, do Itamar, e assim que para mim é uma coisa assim, de arrepiar, né? Aqui se estuda bastante a cultura, a produção afro-brasileira, ah, tanto na literatura quanto a presença no cinema, como a professora Nilzimar, da Universidade da Carolina do Norte, e as pessoas. Existe interesse, existe o mercado, e a gente precisa da boa vontade dos profissionais que tragam esse material para as aulas. Inclusive, a minha ideia era utilizar um desses contos nesse meu curso, esse semestre. Mas, provavelmente, quando eu oferecer esse curso mais no futuro, a gente vai ter mais, além do primeiro volume, a gente vai ter também o segundo, talvez o terceiro, né, nas duas versões português e inglês, e aí a gente corre atrás desse prejuízo de não poder ter trabalhado com É, esse semestre. mas é chamamento, né? É chamando. Obrigado, Renato. Boa aula aí, tá? Prazer. A gente vai se encontrar logo menos. Kinai, o Obrigada, que você tá... Renato. Fale pra gente, Kinai, o que você tá lendo aí de produções nacionais negras e o que tá vindo aí, o que você tá fazendo no campo artístico literário aí? Bom, tá bem difícil manter leituras de ficção por conta da dissertação, que eu vou qualificar agora, então tá naquela loucura de terminar, de finalizar, mas estou tentando. Estou lendo um livro que eu deveria ter terminado, mas eu adoeci, não consegui terminar, que é Uma Chance de Continuarmos Assim, é uma literatura futurista daqui, do Brasil, e eu tenho gostado muito, porque é bem parecido com o livro que eu pesquiso, que é da Octavia Butler, né? Eu pesquiso essa autora e ela é bem assim, a autora se inspira nela, então estou gostando muito dessa narrativa. Eu tenho O também, livro da Yasmin, eu não entendi direito. o livro é Uma Chance de Continuarmos Assim. Tá. Qual é a autora? O autor? Eu não sei falar o nome dela. Mas é Ela... a Yasmin? Oi? É a Yasmin? Eu acho que é ela, sim, A acho que é ela. Yasmin é a nossa parceira, ela vai estar com a gente aí em algumas brincadeiras aí futuras. Posso dar uma olhada depois e corrigir qualquer coisa depois nos comentários aí da gravação. Mas acredito que sim. E aí, tô gostando muito disso. Então, tô lendo aos poucos, tô tendo que fazer umas leituras aqui também mais regionais, não exatamente de autores negros, mas a gente está lendo muito sobre o gótico nordestino, sobre o fantástico nordestino e sobre o sertão punk, né, que o afrofuturismo é um dos pilares. Mas de produção mesmo, eu estou dando uma pausa e quero continuar no ano que vem, no começo do ano que vem. Eu tenho escrito. Não é uma continuação de Eu Conheço o Some, né? Mas é uma história que se passa no mesmo universo, que o Israel já falou para mim que não vai editar se eu fizer ela muito pesada. Então, mas eu estou trabalhando nisso. E estou também criando outros contos no universo dos homens. Isso aí eu não falei para ninguém ainda, é uma coisa que eu estou falando só aqui. Tenho criado outros contos. Aos poucos Inédito. temos. Pois é, exclusivo. Então, eu tenho criado esses contos, vez ou outra, quando eu consigo escrever. E a ideia é isso, continuar esse universo que eu estou criando aí sobre esse Ceará, o local futurista, e terminar minha dissertação para ficar livre para voltar a escrever as coisas que eu quero. É isso, muita inspiração, Kinai. Muita inspiração no Kinai Verso aí. Will, o que está rolando aí? O que você está lendo de produção nacional e o que nós podemos esperar aí para o futuro próximo aí das suas produções? Vamos lá. Eu estou, de fato, me articulando de uma forma assim, muito ampla, né? Tentando aí, nesse momento, eu estou trabalhando simultaneamente em mais de 30 projetos, né? Entre contos, novelas e romances, além também de roteiros audiovisuais, mais de 4, né? E 2 dramaturgias. E estou, felizmente, trabalhando na expansão, né? Do world building expandido, aquele universo expandido de Doi Paulo, Águas Silenciosas.
estou de fato mexendo aqui com o sistema, né, aqui do mundo, uma vez que a gente quer realmente transformar, adaptar isso aqui para uma possível novela spin-off, um livro-jogo, né, RPG, afrofuturista. Então, provavelmente colocando muitos elementos, estou fazendo muitas pesquisas também de obras voltadas realmente ao epsilon lógico africano. Estou lendo a obra do Israel, essa space opera aqui, do Israel, ancestral. Por quê? Porque na expansão de Mpalolô, para quem não sabe, aqui vai ser já um spoiler, né? Bem levezinho. A intenção é que ela vai ter, de fato, elementos também de ópera espacial, de space opera, né? O world building é bem maior, mais complexo, então estou tendo realmente também que sintetizar, estou tendo que trabalhar, deixar bem lapidada para ficar uma coisa assim, mastigada, né, por assim dizer. Foi até uma coisa que a gente teve que fazer realmente na trama central, uma vez que eu apresentei a Arquitempo, inicialmente, o universo mais expandido. Então, nós temos que realmente deixar mais compacta para apresentar uma trama central, né? E aí, então, agora a gente vai apresentar a expansão do universo ficcional. Então, está ficando muito linda, está ficando maravilhosa. Realmente, como grande fã aí, realmente, de space opera, do sci-fi, também, né, como um grande, né, consumidor realmente de produções, né, audiovisuais, de filmes e séries. Eu tenho realmente consumido muitos filmes e séries, realmente, né, que possa realmente alimentar, né, o meu imaginário, sempre ali tentando alimentar alguns brainstormings, né. Então a gente vai tentando ali, né, na medida do possível, né, fazer tudo. Assim, está sendo uma missão impossível, mas a gente vai dando jeitinho. Show, antena sempre ligado, Will. É isso, é isso. Flávia, mesma pergunta. O que tá rolando aí de leituras negras? O que a galera pode esperar? Desse lado aqui eu já te falo que a gente pensou já numas outras brincadeiras aí com a Dadá. Então, conta pra gente o que tá vindo do lado daí. Bom, vamos lá. Eu participei de um talk show e foi maravilhoso, falando sobre Dada. E nisso eu conheci uma escritora preta também, que é a Ellen Joyce, linda, Encontrando Você, que conta a história de um esposo que desculpa, de um marido que sua esposa sumiu, e ele para a vida para tentar encontrá-la. E como chega um momento que ele fica tão doido assim que ele desiste de tudo, aceita o convite da NASA. Ai, gente, eu não posso falar, né? Eu tô na metade do livro, então tô tipo, e ele tá mais Manda, próximo do que manda. Sim, que nós. tudo dela, entendeu? Em relação ao que eu estou planejando, eu tenho muita vontade, e eu estou estudando isso, de transformar a história de Dada em teatro, para se apresentar em escolas públicas. Porque como é algo voltado para o infantil, para o infanto, é uma coisa que eu tenho muita vontade. A minha irmã é atriz, então ela vai ser a Dada, já está tudo aqui. Então, estou trabalhando para que isso aconteça. E tem duas histórias que eu também estou dando atenção, vou dar o nome de uma delas, só de uma, tá? Que se chama Orixá no Morro. E eles vão vir para o morro em formato de humanos, porque cada vez mais eles estão ficando distante daquilo que é o morro. O morro hoje é voltado praticamente 100% de pessoas pretas, porém a igreja evangélica está acabando com a religião, então eu vou trazer isso de uma outra forma. E aí já comecei aqui a, né, digitar algumas coisas. É isso. Legal. Muito boa essa observação. Não queria ficar comentando, não, mas é isso, né? A gente vê aqueles vídeos da galera dos cultos de religião matriz africana parecendo a Assembleia de Deus, né? Então tem alguma coisa Então, estranha. Tem alguma coisa estranha. Van, só para te incluir na roda, quais foram suas últimas leituras de literatura negra? Conta pra gente. Já estava esperando você voltar essa palavra para mim, né? Meu Deus, nessas organizações do festival é impossível, né? A gente parar para fazer uma leitura, mas nesses momentos assim ai, peraí, que eu tenho que tomar conta também um pouquinho. Eu assisti, gente, aqui em Viena, em língua portuguesa, o teatro do Torto Arado. Gente, é incrível. Quer dizer, eu não tive a oportunidade de ler o livro, Nem mas tô quando sabendo que tem a dramaturgia. é o quê?
Nem sabia que tinha em dramaturgia. Pois é, eles se apresentaram aqui em Viena e foi fantástico. Eles estão na França, eles estão fazendo como é que diz, uma turnê na Europa. E isso foi assim uma coisa incrível, porque quando você não lê o livro, às vezes você fica um pouco confuso, né? Será que aquilo ali tá, né? Mas assim, eles fizeram de uma forma que se você não lê o livro, você consegue entender o contexto inteiro, né? E é uma coisa assim não muito cansativa. Então eu quero dizer que está dentro dessa proposta, né? Eu não consegui ainda ler o livro por conta de tempo. São os universos da leitura, né? Algumas leituras elas estão para fora do livro e depois ela vai voltar para o livro, né? Até porque a gente que está escrevendo também fora do universo da literatura, né? Entende que são mídias diferentes. Então, um atravessamento que você teve assistindo a dramaturgia, muito provavelmente quando lê o livro você vai ter outro. Então, eu vou Também, né, Israel, finalizando aqui. Vou falar. para preparar o festival, eu tive também que fazer rever também a literatura do Jorge Amado, que também ele Ah, fica todo na questão afro, né, também, e também o Stefan Zweig, que era um escritor austríaco, mas que morou em Petrópolis e que ele se encantou também com as questões afro-brasileiras e a festa do Senhor do Bonfim, e etc. E por isso o festival esse ano ele está totalmente focado na cultura afro-brasileira. E esse contexto vai acontecer também no palco, uma conversa entre o Jorge Amado e esse Stefan Zweig. Praticamente eu criei um roteiro, né, sem ser roteirista. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que sim trazer a valorização da nossa cultura, né, trazer todo isso, todo esse debate, principalmente quando vocês falam, eu me sinto assim bem contemplada quando vocês falam isso da questão da colonização, né, que a gente sofreu e que muitas vezes aqui a gente é visto como exótico, isso me deixa super irritado ainda, porque, né, nós somos seres humanos e etc. E essa parte da gente trazer tudo isso para cá, na questão de trazer o conhecimento mesmo, porque hoje o Brasil ele tem muito, 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 muito a ensinar, porque eles chegaram na nossa terra querendo nos ensinar e impondo o que era certo e o que era errado. Mas agora a gente está tendo essa oportunidade. Então, o Velho Tem Museu, eu digo que é um espaço onde ele abre as portas para mostrar o que era o passado e trazendo vocês, nos trazendo para dentro com a cultura viva, com a cultura de hoje, o nosso olhar. Então, a Quitembo, ela está trazendo isso também para o nosso festival, né? O olhar de vocês, dos jovens, das pessoas negras que estão escrevendo agora, que dentro da Quitembo, que a gente diz que é a casa afrofuturista, né? Então, para mim é um presente muito grande, Israel. Então, eu tinha que deixar essas palavras aqui registradas, tá? Para agradecer a vocês por esse presente que vocês estão dando, não só para o festival, mas para todos que fazem parte, né? Que estarão lá. legal. Show, Van. Eu quero finalizar aqui, depois te passar também para você, enfim, fazer as palavras finais e convidar a galera para o festival. Agradecer aqui nossos convidados, a Flávia, o Will, a Kinay, o Edjão, o Anderson. E quero homenagear aqui a nossa pioneira no Brasil, a Luan Zala, no qual nós tivemos a grande honra de republicar essa obra-prima do afrofuturismo. Nós, infelizmente, não damos as honras e as devidas graças para as pessoas que estão vivas, ou ficamos, né? Ou exigimos muito de quem está agora mesmo. Há um edital aqui no Brasil de afrofuturismo, onde, infelizmente, não faz sentido nenhum a grande irmã que está sendo homenageada lá. Então, nós, como os autores afrofuturistas, temos por obrigação ética, moral e de companheirismo homenagear quem deveria receber o nome desse festival, que é a Luan Zala. Então, fica aqui nossos abraços e nosso prazer, enquanto editora, de poder, depois de 5 anos, republicar essa obra que deu, junto com a obra do Fábio Cabral, deu a direção para onde o fantástico negro nacional poderia ir. Então, agradecer a todos, vida longa e próspera. Vanessa, obrigado. Desejar um ótimo festival aí em Viena, que todo mundo possa se divertir, conhecer a cultura brasileira pelas nossas potências, pelas nossas belezas, como que a gente conversou aqui hoje, pelo que a gente produz de bom e as outras coisas que estão embicadas, atravessadas, conectadas lá, né? Para além de uma análise de conjuntura, de um atavismo que não faz sentido para ninguém. E é isso. É assim que a gente vai conseguir desenhar o futuro. Muito obrigado, gente. Obrigada, Israel. Obrigada a todos, a Flávia, a Kinaya, o Edjan, o Will, o Anderson. Bom, gente, é uma coisa assim
é inexplicável, né? Às vezes eu fico até sem palavras para dizer esse momento que a gente está vivendo, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o afrofuturismo, eu me deparei logo com a Quitembo. Não posso mentir, viu, Israel? Então, eu me deparei logo com a Quitembo, e hoje a gente está trazendo essa programação para o festival. A ideia nossa era que a gente pudesse também ter tido esse presente presencialmente. Infelizmente, por questões de apoio, a gente não tem como trazer, né? Por questões de passagem aérea, hospedagem, etc. Mas eu quero dizer que as portas do festival, elas continuam abertas, tá? O festival, a 11ª edição, ela termina, mas a gente já está construindo a 12ª edição, né, para o próximo ano, e eu quero contar com vocês, e quem sabe até no próximo ano a gente consiga, né, Israel, consiga que venha... Passaportes serão atualizados, passaportes serão atualizados. Isso é bom, já tem uma luz, né? Nem passaporte eu tenho, começa daí. Vai na Receita Federal amanhã, já dá a entrada. Pode correr, já vai lá na embaixada, eu perdi o seu. Exato. Então, eu não podia também deixar aqui os agradecimentos à Elisa, apesar de vocês não terem conhecido, mas a Elisa é professora da Universidade de Salamanca, foi quem fez o meu contato com o professor Renato Alvim, né? E que está transformando isso daí. A gente está chegando em um momento em que essa literatura tão bacana, tão maravilhosa que vocês estão produzindo, vai poder dar acesso a outras pessoas que não leem em português, né? O nosso papel é estar divulgando a nossa cultura, e por isso também a gente faz a nossa mesa literária em português, para poder divulgar a língua portuguesa também aqui no exterior. Por incrível que pareça, a Áustria tem muitos falantes de língua portuguesa, por conta, né, da questão até da colonização. A gente está num processo de descolonização, mas os Habsburgs, né, que foi da família da Dona Leopoldina, você encontra pessoas aqui na Áustria muito apaixonadas e que falam português. Então, é sempre divulgando a nossa língua portuguesa, que é uma das propostas da nossa associação. Então, eu deixo aqui o meu convite também a todos para acompanharem a nossa programação. Começou hoje, né, com a nossa roda de conversa sobre a literatura, e nós temos uma programação que vai do dia 17 de setembro até o dia 25 de setembro, onde a gente vai apresentar a cultura afro-brasileira, e oficinas, e exposição de artes visuais, e etc. Mas eu deixo aqui minhas grandes considerações a vocês, e quero dizer que a nossa Áustria está aqui, né? Eu digo nossa porque eu faço parte agora, tá? E que venham mais produções, mais escritas negras, mais processos desse reverso, né? De trazer o nosso conhecimento e nos mostrarmos que a gente está dentro do mesmo patamar daqueles que se acharam superiores no passado, né? É isso, gente. Muito obrigada e vamos nos falando. Alguém mais quer falar alguma coisa, Israel? Bora lá. Até a próxima. Até a próxima, gente. Ó, prazer, viu? Tchau.